O título da minha palavra, nós estamos na campanha, Vivendo Dias de Plenitude. É o título de um livro do Bispo Rodovalho. Eu te aconselho no final passar na livraria e adquirir, porque é um livro muito rico. E nós estamos, o título da minha palavra, nós vamos falar durante este mês sobre esse livro. E o título da minha palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é a plenitude e a semeadura do universo. E eu vou usar como base o texto de Gênesis, capítulo 14, verso 18 a 23. Gênesis 14, 18 a 23. Que diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão lhe deu dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão lhe respondeu: De mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo cordão ou uma correia de sandália, para que jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Amém? Esse texto, querido, faz parte, de um relato. Vocês lembram que Deus chamou Abraão e disse: vai para uma terra, você e sua família. Abraão levou Ló, É isso que dá, a gente não ouvir a voz de Deus e querer dar um jeito, gente? Abraão levou o sobrinho Ló. Chegando na terra que Deus tinha prometido, os servos de Ló começaram a contender com Abraão, na época. Nesse caso. E Abraão chamou Ló e falou assim: não dá, os nossos servos estão brigando demais, então vamos fazer o seguinte: você vai para um lado e eu vou para o outro, escolhe para onde você quer ir, para a direita ou para a esquerda. E aí Ló escolheu o melhor lado. E eu fiquei pensando, estava estudando essa palavra, fiquei pensando, como as pessoas são mais agradecidas, gente? Ele deveria deixar o melhor para o tio. Não, ele escolheu o melhor lado. E era o lado da cidade de Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades que Deus não se agradavam, como aquele povo vivia. Só que nessa cidade tinha um sacerdote que também era rei, que era Melquisedeque. E aí aquela cidade foi atacada, levaram as pessoas e levaram os bens. E aí Melquisedeque, eles não tinham homens para combater, mas Abraão, gente, presta atenção, eu fiquei assim, falando: Deus, é só a gente depender do Senhor, a gente tem que ser convertido. Fala para o seu irmão, não é só crente não, irmão, tem que ser convertido. Abrão era convertido. E ele falou: não, eu vou lá e vou salvar aquele povo. Mas Abraão, ele não tinha um exército. Abraão, ele tinha 318 homens que foram treinados na casa de Abrão. E foi com esses 318 homens que Abrão venceu aquele povo, trouxe as pessoas e trouxe os despojos. E aí quando ele chegou perante Melquisedeque, o sacerdote, ele entregou tudo. E o sacerdote
era o rei também, né? Queria agradar Abrão. Falou, não, pode, fica para você, me dá só as pessoas. E ele falou, não, de jeito nenhum. Quando a gente sabe o Deus que a gente serve, quando a gente sabe a semente que a gente planta, na terra onde a gente planta, a gente diz, eu não quero que você me dê nada, para que você não diga que você me enriqueceu, porque eu tenho um Deus, eu sirvo a um Deus que é dono do ouro e da prata, e eu semeei, eu sei que eu vou colher. Esse é o Deus que nós servimos. E Abraão falou, não precisa. E sabe o que aconteceu? O que mais me chamou a atenção é que Abrão, na época ainda era Abrão, Deus ainda não tinha mudado o nome dele. Abrão deu o dízimo. Ele, além de não querer os despojos, ele ainda deu o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque. E Melquisedeque abençoou Abraão. Quando nós semeamos, quando nós não retemos o que é do Senhor, nós somos abençoados. Vocês não gostaram, né? Deixa eu falar novamente, para vocês entenderem. Quando nós não retemos o que é do Senhor, nós somos abençoados. Acordaram. E naquele momento, quando Abraão dizimou na vida de Melquisedeque, ali foi instituída a lei da semeadura. Naquele momento, naquele lugar. Aí você diz assim, não, mas isso é só para o Velho Testamento. Vamos lá para Gálatas 6, 6 a 9. Diz assim, preste atenção, Gálatas 6, 6 a 9. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. E aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecidos. Novo Testamento. Novo Testamento. E aí eu quero falar com vocês de 3 leis que regem a semeadura. A lei da semeadura, querido, ela é regida por três leis. A semeadura é regida por 3 leis. O conceito bíblico de semear e colher refere-se às consequências dos nossos atos. Não é só você semear dinheiro. Tudo que você semeia, você vai colher. Atos, palavras, dinheiro, tudo nós vamos colher. E eu falo para minhas discípulas, eu falo sempre, cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado até com o que você pensa. Porque você está pensando, se você pensar errado, você vai colher. Você está lançando aquela semente para o universo e o universo responde. Amém? Então, Provérbios diz assim, 22:8. Provérbios 22:8. Pois o que semear a perversidade, colherá males. Provérbios 11:18 diz: o que semeia a justiça, recebe galardão seguro. E a primeira lei que eu quero falar com você é: somente colhemos aquilo que plantamos.
Não tem como você plantar pimentão e colher abacaxi. Não tem como você plantar mamão e colher, vamos uma fruta parecida, melão. Não tem como, queridos. Então, cuidado com os seus atos, cuidado com as suas palavras. Abrão, ele não tinha motivos para salvar aquele povo, principalmente o seu sobrinho. Mas ele foi. E a gente, né? O que acontece com a gente? A gente, fulano pisou no meu pé. Sabe aquela unha encravada, que você já usa sandália, porque não dá para usar sapato fechado, de tanto que a unha dói. Aí vem uma irmã com aquele salto 15, que você não sabe como ela se equilibra naquele salto, e pisa na sua unha. E aí? Você vai lá no céu, vê as estrelas e volta. Mas é de dor. Não é? E aí aquela irmã lá na frente precisa de você. Aí você começa a dizer, não, eu não vou ajudar ela não. Vou não. Eu ainda sinto a unha já está sarada, tá, gente? A unha já sarou. Mas aí você começa a dizer, não, vou não. Porque até hoje eu sinto a dor daquele salto que ela pisou na minha unha. Mas Abrão não fez isso. Abrão não fez isso. Então eu estou aqui para dizer para você que tem a unha encravada e para você que tem um salto, cuidado com o que você semeia. Jesus não manda a gente amar as pessoas boas. Amar as pessoas boas é fácil, gente. É a mesma coisa que ser crente na igreja. Se eu for amar quem me faz o bem, é fácil. Você acha que eu não tenho dificuldade com as pessoas? Claro que eu tenho. Você acha que é sempre que é todo mundo que chega perto de mim, que eu olho e... Sabe? Não. Mas eu vou para o joelho e falo, Deus, se eu quero saber de uma coisa, eu não fui com a cara de fulano. Mas Deus, eu vejo só o exterior, o Senhor vê o interior. Então muda o meu ser, para que eu aceite o meu irmão da maneira que ele é. E pode ter certeza, aqueles que me feriram, sou melhor do que vocês não, tá, gente? Mas eu quero ir para o céu. E como eu tenho 59 anos, não dá mais tempo de fazer as coisas erradas e voltar para consertar. Então a gente, quando chega numa certa idade, a gente começa a andar mais correto do que a gente já andava. É ou não é, irmãs? É ou não é? Porque a gente não vai ter tempo de voltar. Então cuidado com as suas atitudes. Cuidado com o que você está semeando. Porque você vai colher. Aquele que está sendo instruído na palavra, versículo 6... participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. A primeira regra da lei de semeadura e da colheita é: você só colhe aquilo que você planta. Eu queria que você, por 30 segundos, fechasse os seus olhos e pensasse em que você está plantando. O que você está plantando, onde você está plantando. Eu só quero que você pense. Não quero que você faça nada. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem observa o tempo não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Muitas vezes a gente deixa de semear porque a gente começa a olhar as adversidades. Quantas vezes você veio aqui na igreja, aí ouviu uma palavra, o Espírito Santo tocou no seu coração, você vai fazer uma oferta, você vai dar o seu dízimo, você hoje vai ser participante, você vai ser um parceiro de Deus. Aí você olha para as suas finanças e você fala assim: eu estou ficando doida. Você está olhando o vento, e quando a gente olha o vento, a gente tem medo, porque a gente acha que o vento vai levar as nossas sementes. Deixa eu te falar uma coisa: quando você semeia,
No Senhor, você jamais deixará de colher. Não olhe para os ventos. Não olhem para as nuvens. Semeie. 2 Coríntios 9, 10. Às vezes você diz assim: ah, mas eu não tenho nada. Eu vou semear o que se eu não tenho nada? Às vezes você não pode ser um parceiro de Deus, você não pode contribuir com a cesta básica. Você diz: eu não tenho nada. Quem lembra da última palavra que eu preguei aqui? Pouca gente. Quem lembra da última palavra que eu preguei? Ah, mais ou menos, né, gente? E eu falei que crente sempre tem alguma coisa. Lembra da viúva? Sabe por quê? Porque a Bíblia tem vários princípios, muitos princípios. E um dos princípios é esse aqui, ó. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente o fruto da vossa justiça. Então fala comigo, fala: crente sempre tem o que semear. É bíblico. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Segundo a lei, você só colhe aquilo que foi plantado. Verso 7 e 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu já podia encerrar essa palavra com esse versículo. Vou ler novamente. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, vai colher na carne. E a carne, ela traz corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Segundo a lei, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Não adianta, querido. Não adianta. Às vezes você vê, entra numa fofoca. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pior coisa é fofoca. Não empreste os seus ouvidos. Eva se prejudicou Adão e prejudicou a gente tudinho, né, gente? Nos prejudicou, né? Porque ela deu ouvido à serpente. Quem você está dando ouvido? De repente as pessoas falam assim para você: ah, você é daquela igreja? Ah, mas esse povo só pensa em dinheiro. Não. A gente não só pensa em dinheiro. Mas a gente depende do dinheiro. Esse ar-condicionado, você acha que é o quê? Essa cadeira aí fofinha, esses telões. A igreja está ficando bonita, não está, gente? Né? Então, aí você escuta e você começa. O bispo Rodovalho disse algo no domingo que me marcou. Só quem não tem compromisso com a casa de Deus é quem retém a sua semente. Você não sente a dor. Quando você compra a briga com o inferno e fala: eu vou lá no inferno resgatar essas vidas, custe o que custar. Você, querido, você se dá até os cabelos da cabeça. Porque você sabe que você tem compromisso. Agora, quem não tem compromisso, fica dando ouvido à serpente.
Ah, mas tudo é isso, tudo é dinheiro, tudo é o dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o irmão vier falar com você, ou alguém de fora, você vai dizer igual Jesus falou para Pedro: arreda de mim, Satanás. Amém? Arreda de mim, Satanás. Não empreste os seus ouvidos para serpentes. É por isso que eu estou aqui. 59 anos que eu sirvo a Jesus. Desde que eu nasci. E sabe por quê? Nunca fui disciplinada, nunca me desviei. Sabe por quê? Porque o único que tem autorização de falar comigo é o Espírito Santo de Deus. É o único. O único. Eu não deixo serpente me manipular. Seja dirigido, não manipulado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Jó 4:8 diz assim: os que lavram iniquidade e semeiam mal, colhem o mesmo. Fala misericórdia. Porque semeia o vento, Oséias escreve no capítulo 8, verso 7. Porquanto semeia o vento e hão de colher tempestade. Cuidado, plante coisas boas. Plante sementes boas, para que você não colha os frutos da semente ruim. E eu costumo dizer que semente ruim, queridos, eles nascem até, sabe a erva daninha? Nasce até em cima de pedra, sabia? Erva daninha nasce até em cima de pedra. Então, cuidado a semente que você está semeando. Terceira lei: a colheita é proporcional ao plantio. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Fantástico isso aqui. Nós vamos colher se a gente perseverar até o fim. Se nós perseverarmos até o fim, nós vamos colher. Aí você fala assim, você chega aqui, você entrou no parceiro de Deus, eu sou parceira de Deus e eu contribuo. Parceiro de Deus é a poupança da faculdade dos meus netos. Tá? É a poupança da faculdade dos meus netos. Todo mês, quando eu contribuo, eu falo: Deus, aqui está. E eu tenho certeza que lá na eternidade tem muitas sementes, que no tempo certo ela vai germinar na vida dos meus netos. E às vezes você entra num parceiro de Deus, você entra num pelotão, você vem aqui, o Espírito Santo fala com você, dá uma oferta, semeia. E aí você faz o quê? Não, peraí. Não vou dar não. É uma coisa interessante, eu fui numa igreja da Sara. Aqui da regional, né, gente? A gente não fala essas coisas pelo nome. A gente conta o milagre, a gente não fala o santo, né? E aí, eu tô lá atrás e chegou o momento da oferta. Aí, um homem tirou um maço de dinheiro do bolso. Aí ele começou a passar as notas de 100, passou as notas de 50, passou as de 20, passou as de 10, passou as de 5, e eu olhando, aí chegou as de 2. Aí ele passou as de 2, a pior nota de R$2 que tinha, ele botou no envelope. Eu sou bocuda, Jesus precisa frear minha língua. Já freou muito, tá? Mas de vez em quando ainda escapa. Aí eu falei: ô irmão, deixa eu te falar, não dê não. Dê não. Não vai ser bênção na tua vida não, vai ser maldição. Dê não. Jesus não precisa disso não, tu vai colher semente ruim, vai colher fruto ruim. Ele olhou para mim assim, ó, saiu de perto de mim. Se ele deu, não é problema dele, eu avisei.
Vocês gostam, né? Então, assim, cuidado com o que você semeia. A Bíblia diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, não coma as suas sementes. Não coma as suas sementes. Ah, mas aí quer dizer que só se eu dizimar? Claro que não, gente. Você dizima e faz a sua parte. Deus, ele era misericordioso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. É esse Deus que você adora. Ah, eu vou comprar minha bênção. Não compre não, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, ele não quer o seu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do seu dinheiro. Deus, ele tem negócio, não é com o seu bolso, é com a sua obediência. Deus é quem aumenta a sua sementeira. É Ele quem multiplica. É Ele que multiplica. Ele abre portas. Ele te dá aumentos de salário. Ele te dá saúde para que você levante às 5:30 da manhã como eu e vá trabalhar. Qual é o problema disso? Aí você diz assim: ah, mas os outros também fazem isso. Mas não tem a mesma vida que você tem de ter a companhia do Espírito de Deus 24 horas te conduzindo. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a sua colheita este ano, esse segundo semestre, será farta. A sua colheita será farta. Amém? A lei da semeadura, querida, ela nos ajuda a compreender muitas coisas na nossa vida. O porquê de muitas coisas não acontecem. Você começa e não termina. Abraão foi um dos homens mais ricos da terra. Porque Abraão era fiel. Abraão era fiel. E muitas vezes você se questiona. A Bíblia diz que a gente precisa prevalecer e não esmurecer. Aí você começa a entra no parceiro de Deus e não termina. Você como vem para a igreja dá uma oferta, mas não dizima. E aí você quer, essa nossa terra só fala em dinheiro. Não, a gente só fala em dinheiro não. A gente não tem a fama de ser rico. Então a gente deita na cama. E a gente sabe que a fonte da prosperidade é o Senhor Jesus. Por isso que eu estou aqui te dizendo, para você ter dias de plenitude, você precisa ser dizimista, ofertante, parceiro de Deus. Não tem outro caminho. Não tem. A gente não tem fama de rico, né? Que essa nossa terra tem muita gente rica. Então, eu quero que você seja rico. Os bispos querem que vocês sejam prósperos. Amém? Persista. Persista. Não, comece e termine. Se você plantou, queridos, coisas, como eu pedi para você baixar a cabeça e pensar. Se você plantou coisas ruins, se você desejou mal do teu irmão, se você falou mal do teu irmão, se você ouviu fofoca. Lá na minha terra tem um ditado. É culpado, é assassino quem mata e assassino o mandante. Se você ouviu, você também é fofoqueiro, me perdoa. Porque quando alguém vier falar de você, alguém vier falar do seu líder, você vai dizer: queridos,
Não quero saber. Eu não quero saber. Então eu não sei o que você tem plantado, queridos. E eu quero que você traga memória agora. Quais são as sementes que você está semeando? Quais são as sementes? Essas sementes, porque a Bíblia diz que quando nós semeamos, lá em Mateus diz, quando nós semeamos, nós vamos receber das mãos do Senhor. Mateus 4:20 diz que quando a semente germina, nós iremos colher a 30. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Nós vamos colher a 30, nós vamos colher a 60, nós vamos colher a 100. E eu tenho fé para que você colha a 1000 por um, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Em nome de Jesus. Então hoje é o dia de você se arrepender pelas suas sementes que você tem semeado que não são tão boas. Vamos arrancar essas sementes para que elas não cresçam, para que elas não germinem, para que elas não dê frutos em nome de Jesus. Glória a Deus.